Dando continuidade, vamos calcular as raízes, né? E raízes exatas e não exatas. Veja, raiz cúbica de 432. A regra que nós vimos é, pega o radicando, né? Fatora, e como aqui é 3, vamos agrupar de 3 em 3. Então, 432 é par, começa dividindo por 2. 432 dividido por 2 dá 256. Opa, não, né? 432 dividido por 2, né? Dividido por 2 é igual a 216, tá? 216 no lugar do 5, né? 216 é par, divide por 2 dá 108. 108 é par, divide por 2, 54. 54 é par, divide por 2 dá 27. 27 agora não é par, então não divide por 2, vai dividir por 3. 27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Como aqui o índice é 3, então eu vou agrupar de 3 em 3. 1, 2, 3. O 2 é a terceira. Aqui ó, só tem 1. Não tem mais 2 para me agrupar. Então, vou repetir. O 2 elevado a 1. Aqui 1, 2, 3. 3 é a terceira. Aí eu venho aqui e coloco raiz cúbica de... No lugar do 432, eu vou colocar ele na forma fatorada. Qual é a forma do 432 fatorado? 2 ao cubo, vezes 2 a 1, vezes 3 ao cubo. Então, 2 ao cubo, vezes 2 a 1, vezes 3 ao cubo. Quando o índice for igual ao expoente, corta. Então, corta, sai da raiz. Corta, sai da raiz. E aqui é 1, né? É diferente de 3, então não corta. Permanece aqui. E aí vem 2 vezes 3, 6. Raiz cúbica, 2 elevado a 1 é 2. Então, tá aqui a resposta. Tá? Raiz cúbica de 432 não dá exata. Eu calculo aquela parte que dá exata, aquela parte que é possível extrair, e o restante permanece dentro da raiz. Então, raiz cúbica de 432 é 6 raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 81. Eu vou pegar o número 81, fatorar. 81 é ímpar, não divide por 2, já começa por 3. 81 dividido por 3 é 27, por 3, 9. 9 por 3 dá 3, 3 por 3, 1. Como aqui é 3, então vou agrupar de 3 em 3. 1, 2, 3. 3 é a terceira. E aqui só tem mais um 3, não tem mais outros 3 para me agrupar. Então, 3 elevado a 1. Logo, no 81, vou colocar ele na forma fatorada. Qual que é a forma fatorada do 81? 3 ao cubo vezes 3 elevado a 1. 3 ao cubo vezes 3 elevado a 1. O índice é igual ao expoente corta, sai da raiz. E esse aqui, 1 é diferente de 3, não corta, permanece. Então, vai dar 3 raiz cúbica de 3. Raiz quarta de 486. Raiz quarta de 486... eu pego 486 e fatoro. Como ele é par, começa dividindo por 2. 486 dividido por 2 dá 243. 243 é ímpar, não divide por 2, vou dividir por 3. Né? 243 dividido por 3 dá 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Como aqui é 4, eu vou agrupar de 4 em 4. O 2 só tem uma vez, então fica 2 elevado a 1. Agora o 3 tem 1, 2, 3, 4, 5. Como eu só preciso de 4, então 3 elevado a quarta, e sobrou 3 elevado a 1. Né? Então, no lugar do 486, eu vou escrever ele na forma fatorada. 2 a 1 vezes 3 a quarta, vezes 3 a 1. Veja, o 4 é igual a 4, cancelo, 3 sai da raiz. Só saiu um 3, né? Esse outro aqui não saiu, porque é 1. É diferente de 4, não corta. Nem esse 2 não sai, porque 1 é diferente de 4, não corta. Então, o resultado é 3 raiz quarta, né? De 2 a 1, 3 a 1. Mais 2 a 1 é 2, 3 a 1 é 3, e 2 vezes 3, 6. Então, a raiz quarta de 486 é 3 raiz quarta de 6. Vou fazer agora do 1080. Então, eu vou calcular a raiz quadrada de 1080. Vou pegar o 1080 e começar a fatorar por 2, porque ele é par. 1080 por 2 dá 540, por 2 dá 270, dividido por 2, 135. 135 é ímpar, divide por 3, que dá 45. 45 por 3, 15. 15 dividido por 3 dá 5.
5 não divide nem por 2 nem por 3, ele vai dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. Como é raiz quadrada, o índice de raiz quadrada que não fica visível é 2. Então, eu vou grupar de 2 em 2. Ó, 1, 2, 2 ao quadrado. 1, 2... opa, aqui só tem 2 elevado a 1, né? Só sobrou 2 uma vez. Então, 2 elevado a 1. E aqui, 1, 2, 3 ao quadrado. Sobrou 3 elevado a 1. E sobrou 5 elevado a 1. Então, vou voltar aqui, ó. Raiz quadrada, né? No lugar do 1080, eu vou colocar 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a 1, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. E, ó, esse 2 é igual a esse, corta, sai da raiz. Esse 2 é igual a esse, corta, o 3 sai da raiz. Como os outros, ó, 1 é diferente de 2, 1 é diferente de 2 e 1 é diferente de 2, então vai repetir. 2 elevado a 1, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. 2 vezes 3 que saiu, 6. 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3, 5 elevado a 1 é 5, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Pronto. 6 raiz quadrada de 30. E assim, né? Vocês vão fazer com todos. Ó, raiz quadrada de 128. Pega o 128, fatora. 128 dividido por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, 8 dividido por 2, 4, 4 dividido por 2 é 2, e 2 dividido por 2 é 2, e 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2, e 2 dividido por 2 é 1. Como é raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. Então, vai ficar 1, 2, 2 ao quadrado, 1, 2, 2 ao quadrado, 1, 2, 2 ao quadrado, e aqui sobrou 2 uma vez. Então, vai ficar, né? Raiz quadrada de 128 vai ficar 2 vezes. No lugar do 128, eu vou colocar ele na forma fatorada. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 a 1. Esse é igual, corta, sai da raiz. Esse é igual, corta, sai da raiz. Esse é igual, corta, sai da raiz. Sobra o quê? O 2 elevado a 1, né? Aqui 1 é diferente de 2, não corta. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 raiz quadrada de 2. E, da mesma forma, vocês irão fazer as demais. Né? Por exemplo, considere a raiz quadrada de 216 e responda. Como se lê? Aí você vem e escreve. Raiz quadrada opa, passou um dá aqui, né? Raiz quadrada de 216. De 216. Qual é o índice? O índice é o 2, porque não está visível. Quem é o radicando? 216. Quem é o radical? O radical é o símbolo. Qual é a sua raiz? Se eu calcular a raiz quadrada de 216, eu tenho que fazer assim, ó. 216 dividido por 2, 108. Por 2, 54. Por 2, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Como é raiz quadrada, então tem que agrupar de 2 em 2. 1, 2. 2 ao quadrado. 1. Opa, aqui não dá para juntar, né? Então, 2 elevado a 1. 1, 2. 3 ao quadrado. E aqui sobrou 3 elevado a 1. Então, no lugar do 216, eu vou colocar 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a 1, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 elevado a 1. E aqui é um 2, está aqui. Corta esse com esse, sai o 2. Esse não corta, esse aqui corta, sai o 3, e os outros permanecem. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Raiz quadrada de 2 vezes 3 aqui dentro, 6. Então, qual que é quem é o radical? O radical é isso daqui, né? E a sua raiz é exata ou não exata? Não exata. Por quê? Porque deu 6 raiz quadrada de 16. Qual é a sua raiz? A sua raiz é 6 raiz quadrada de 16. Aqui pede para calcular a raiz cúbica de 24, então você vai pegar o 24, fatorar por 2, 12, e assim por diante, e vai juntar de 3 em 3. Raiz quarta de 32.
vai colocar o 32, fatorar, por 2 dá 16, por 2, 8, e juntar de 4 em 4. Raiz cúbica de 48. Pega o 48, fatora, por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Como aqui é 3, então eu vou grupar de 3 em 3. Ó, 1, 2, 3. 2 a terceira, que não dá para fazer, né? Então vai ficar 2 elevado a 1. E aqui também não, 3 elevado a 1. Então volta aqui, raiz cúbica de 2 a terceira vezes 3 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1. Né? 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. A ordem aqui não altera não, né? Eu poderia ter colocado 2 a 1 e 3 a 1. Esse é igual a esse, corta, sai da raiz. E aqui permanece 2 vezes 3, 6. Então vai dar 2 raiz cúbica de 6. Da mesma forma, o 160, o 150, 98, todos eles. Tá? Basta você fatorar e juntar aqui de 2 em 2, porque é par. Aqui vai agrupar de 5 em 5, de 2 em 2, porque é par, de 4 em 4, porque é 4, e assim por diante.